Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para um momento presencial da nossa disciplina Química Analítica 2, onde vamos fazer uma aula experimental direcionada para o polo de Dom Pedro, de Fortaleza dos Nogueiras, de Nina Rodrigues e de Paraibano. Nesse experimento que nós iremos fazer hoje, que na verdade serão dois, tá? Primeiro vamos padronizar o hidróxido de sódio e depois, após a padronização do hidróxido de sódio, nós iremos fazer a determinação da concentração de ácido acético em uma amostra de vinagre comercial. Lembrando que esses experimentos têm a finalidade de ratificar o conhecimento de vocês e aplicar esse conhecimento em atividades práticas, tá? Mas esse conhecimento da volumetria ácido-base. Dito isso, é bom também lembrar que quando a gente fala de padronização, a gente lembra um pouquinho por que há necessidade de padronização do hidróxido de sódio. Lembrando que a gente falou que os padrões primários têm uma série de características que não são comuns para a maioria dos reagentes. Por isso, quando não temos esses padrões primários à nossa disposição, a gente pode fazer uso de padrões secundários. Que esses padrões secundários são obtidos a partir de uma padronização, que é a identificação da concentração exata das soluções que nós preparamos por meio de um padrão primário. Para a padronização do hidróxido de sódio, nós vamos usar o piftalato de potássio, que esse sim é um padrão primário. E a partir que nós padronizemos a solução de hidróxido de sódio, nós teremos a concentração real. E essa concentração real do hidróxido de sódio será utilizada nos cálculos para a determinação da concentração real das amostras, da concentração real de ácido acético no vinagre comercial. Então vamos lá seguir o passo a passo de acordo com o nosso roteiro, que está no capítulo 9 do nosso livro Texto 2, onde tem todos os experimentos de Química Geral e Química Analítica 2. Vamos? Pronto. Qual vai ser a sequência do nosso experimento? Lembrando que o primeiro experimento é a padronização do hidróxido de sódio. A princípio, precisaria de preparar a solução de hidróxido de sódio, porque como vamos padronizar uma solução inexistente? Contudo, essa parte do preparo da solução de hidróxido de sódio eu não irei demonstrar nessa aula, mas iremos começar a partir da demonstração da pesagem do piftalato de potássio. Pesando o piftalato de potássio, nós vamos fazer a diluição dentro do Erlenmeyer, tá? E a partir disso, avolumar, né, a solução de hidróxido de sódio na bureta, né? E proceder com a titulação, claro que adicionando o nosso indicator, né, ácido base, que é a solução de fenolftaleína, tá? Claro que já a gente vai fazer passo a passo, demonstrando e seguindo devidamente o roteiro que nós temos no nosso livro Texto 2. Então, mais uma vez, vamos lá. Olá, pessoal. Vamos aqui para fazer a pesagem do piftalato de potássio. Esse piftalato, ele tem que ser colocado na estufa, né, para estar completamente seco, até por volta de 2 horas antes do uso, tá bom? Uma temperatura que vai aproximadamente 105 graus Celsius. E, após tirar a estufa, deixar um determinado tempo dentro de um dessecador, né, com a devida sílica adequada, por um tempo até arrefecer essa temperatura e ficar em temperatura ambiente. Foi o caso do nosso piftalato aqui. Tá? E agora nós vamos pesar aqui na balança analítica. Nesse processo, para a gente pesar, a gente vai usar esse papelzinho alumínio que a gente cortou, muito parecido com esse que a gente... Muito não, é o igual que a gente compra no supermercado. A gente corta ele aqui e coloca numa forma que ele fique fazendo essa curva para facilitar a transferência do material, tá? Nós iremos pesar entre 0,6 e 0,7 grama, tá? Então, sigamos. Venham ver aqui como é que a gente faz o processo, tá? Vocês estão vendo que a balança analítica, ela já está aqui, ó, zerada, tá? Mas quando eu coloco aqui o papel alumínio, né, lá já vai aparecer um peso, tá? Só que isso aqui, como a gente está falando uma determinação analítica, isso pode fazer bastante diferença. Então, por isso, vocês percebem que essa balança é cheia de coisas assim, janelas, a porta, que é para ela ficar bem fechada, para não ter interferência, inclusive, de correntes de ar. Nesse caso do laboratório, ele é climatizado. Então, o ar-condicionado, ele fica alterando aqui a pesagem. Quer ver um exemplo? Deixa eu abrir aqui, ó, como vocês vão ver que vai alterar.
tá bom? Né? Não alterou, mas geralmente altera, tá, pessoal? Por precaução, sempre mantenham fechado. Aqui, vocês estão vendo que eu já tenho peso a mais. O que eu faço nessa balança? Eu aperto aqui o TEIRI, não quer ou vai ter tarar, zerar. Aí eu aperto e ele vai ficar zerado. E agora eu começo o processo de pesagem, tá? Lembrando, 0,6 grama a 0,7. Então, tenho uma espátula, tá? E essa espátula, cuidadosamente, eu vou tirando. É melhor, pessoal, se aproximar, tá? E ter cuidado para manter sempre a balança limpa, tá, pessoal? Esse aqui é um equipamento muito sensível. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E também cuidado, pessoal, na hora de fazer a pesagem. Se você não está familiarizado com o reagente, com o reagente que você está utilizando, né, não tem ideia da densidade dele, né? Então vocês vão colocando de forma cuidadosa. Ó, já está próximo do 6. O que eu aproveito? Já fecho aqui e espero estabilizar. Ah, professor, não tem que ser 0, 6, tá. Não, pessoal. A gente coloca o mais próximo possível, mas o que é importante é tu usar o dado correto. Que no caso, eu vou até anotar aqui no meu telefone, é 0,66, 0,6257. Tá bom? Vou anotar aqui para não correr o risco de esquecer. Tá fazendo outras coisas aqui, pessoal. Tá? Então, vou ter aqui em nota. Pessoal, eu tô só anotando aqui, tá? 0,6257. Essa balança aqui, especificamente, ela parece uma carinha feliz, indicando que estabilizou. Mas, dependendo da balança, ela vai estar um okzinho, ela vai parar de piscar. Essa aqui, ela mostra uma cara sorridente. Um emojizinho de sorriso, tá bom? Então, agora, vamos aproveitar que a gente já está aqui na balança e nós temos a Erlenmeyer. Lembrando que a gente vai fazer essa amostra, pessoal, em triplicado. Eu estou aqui demonstrando para vocês só uma das réplicas, mas vocês vão fazer mais 2 réplicas, tá bom? E fazer o cálculo de média e desvio padrão para ter o valor mais exato mais próximo do real, tanto da concentração do hidróxido de sódio, como da concentração no próximo experimento da concentração de ácido acético no vinagre. Para fazer essa transferência, facilita já ter deixado aqui, ó, o papel alumínio nessa posição. Então, o que nós vamos fazer? Já pega aqui, ó, já está formado, inclina levemente e faz a transferência. Observa que não tem nenhum excesso aqui, né? Mas por via das dúvidas, tá? E nosso bifitalato está devidamente. E agora vamos completar com a quantidade de água destilada estabelecida no roteiro. Vamos agora para essa parte. Olá, então, continuando aqui com nossa aula, a gente vendo aqui o roteiro do experimento, pessoal, vocês têm que ficar acompanhando sempre o roteiro, tá bom? Se possível, dá uma lida anterior, organizada de uma forma que fique mais fácil para vocês lembrarem como fazer isso no laboratório, ok. Eu, particularmente, eu sigo o roteiro à risca, tá? E aqui nessa parte está falando de eu transferir a amostra para o phtalato, que nós já fizemos ali por Erlenmeyer. Vou pegar aqui por Erlenmeyer, tá? Que nós já colocamos, né, o phtalato. E agora, de acordo com o roteiro, eu tenho que colocar 25 ml de água destilada, tá? Aqui eu já coloquei uma parte dessa água destilada diretamente do barrilete, tá? Que são os recipientes onde nós armazenamos a água destilada no laboratório. Lembrando que essa água destilada é proveniente do processo de destilação em um destilador que também tem aqui no laboratório, tá bom? E nós vamos usar a piceta para botar a volumar adequadamente os 25 ml, ok? Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo tudo isso e tem que ser feito, mas no caso de determinações volumétricas, o que importa é a quantidade de matéria, ok? Então, uma gotinha mais, uma gotinha menos, nesse caso aqui, ela acaba não interferindo no resultado, certo?
Ahn, então, vamos lá. Eu coloco a pseta aqui, né? Ah, outra observação. Uma diferença. Aqui eu tenho uma vidraria normal, tá? Que pode ser levada a uma estufa. E aqui eu tenho uma vidraria que ela é volumétrica. Essa vidraria volumétrica, ela não pode ser levada na estufa para secar, porque pode dilatar e a gente ter uma descalibração do volume dela. No caso, essa aqui é uma proveta de 25 ml. Então, vamos graduá-la aqui, tentar volumá-la com a piceta. Pessoal, essa coisa aqui da gotejar, ela é muito de prática, tá bom? Então, fiquem tranquilos que nesse momento não consigo, pode ser usado. Vocês estão vendo que eu estou colocando aqui outra coisa. Preocupado em que a piceta não, a bureta, ou pessoal peço desculpa, porque eu sempre troco bureta com proveta, proveta com bureta. Mas no caso aqui, a proveta, né, ela está com esse, esqueci. Ah, eu estou colocando a água aqui, ela passou um pouco do volume que eu queria passar para vocês por conta disso, tá? Então, embora não seja um problema para essa determinação, eu vou preferir colocar o volume correto para vocês entenderem bem. Uma coisa que eu quero demonstrar para vocês aqui, ó, é que o ideal é que quando a gente tem aqui uma medida nesse tipo de vidraria, a gente tem aqui uma curvatura, que é o minúsculo. Então, a medida correta é quando esse minúsculo sua curvatura está sobre, né, a medida desejada. No caso aqui o nosso é 25. Aqui passou um pouquinho, ó, vocês conseguem ver essa curvatura, certo? Sempre é assim, professor? Não. Quando eu tenho uma solução colorida, né, quem vai definir o volume vai ser essa parte de cima da curvatura. Porque quando a solução é muito colorida, eu não consigo observar esse minúsculo, porque a solução não permite que eu observe ele, tá? Então, para ter uma padronização nessa coisa do volume, quando a solução é muito colorida, que não é possível ver esse minúsculo, com garantias, né, com perfeição, a gente usa a parte de cima. Mas, em geral, as soluções ou substâncias incolores ou diluídas a gente consegue fazer com o minúsculo. Ele tem que estar bem acima da medida desejada. Ok? Então vamos lá. Aqui vamos fazer a transferência. Dependendo do tipo de transferência, pessoal, de fluido, no laboratório, às vezes é necessário utilizar ou bastão ou um funil de vidro. Tá? Nesse caso aqui nós conseguimos fazer isso tranquilamente, porque o volume é pequeno e essa vidraria, o Evermile aqui de 250 ml, né, ele permite introduzir praticamente toda a abertura da proveta. Certinho? Agora nós vamos diluir, né? Diluir aqui o piftalato até a completa diluição. Pronto. Pessoal, às vezes demora um pouquinho, tá? Se vocês entenderem por bem, podem colocar fazer isso com bastão, mas nesse caso não há nem necessidade, tá? É só fazer esse processo aqui, ó, com cuidado, com calma e tranquilidade. Lembrando que eu estou fazendo aqui uma vez para que vocês entendam como é que faz. Vocês vão fazer 3, tá? Acho que vocês conseguem observar, né, que aqui, ó, praticamente não tem mais nenhuma pedaço de sal aqui, completamente solubilizado, tá bom? Agora, vamos preparar a proveta para fazer a nossa titulação. Vamos lá? Vamos lá. Agora, para fazer a titulação do piftalato que nós já organizamos aqui, né? Pessoal, vocês estão vendo que eu não estou identificando porque eu só estou com uma amostra, tá? Vocês vão estar com 3, então identifique a amostra 1 e coloque que é um piftalato, tá? Nós temos aqui o suporte universal, que é essa estrutura metálica, tá? Que é onde eu vou colocar a garra. Pessoal, tem vários tipos de garra, tá? Tem umas garras que elas são separadas. Eu gosto muito dessa garra aqui, que ela dá uma segurança e é mais fácil, tá? Então vocês colocam a garra aqui, ó, e prendam
tá? Vai ter garra de todo tipo, tá, pessoal? Tá? Essa garra tem a finalidade de sustentar aqui a nossa proveta, nossa bureta, tá? Essa bureta aqui que nós estamos usando, ó, vocês estão vendo aqui, ela é uma bureta de 25 ml, tá bom? Tá? E a gente vai colocar ela aqui. Uma coisa que é muito comum quando a gente vai fazer esse tipo de titulação, pessoal, é ambientar primeiro a proveta, tá? Então eu coloco uma pequena quantidade aqui, ó. Isso aqui, pessoal, que está nesse becker já, é o nosso hidróxido de sódio. Lembra aquela solução que eu falei para vocês, que eu não ia demonstrar como ela estava feita, mas ela foi preparada por nós, tá? Temos aqui uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, ok? E eu coloquei um pouco dessa solução, 1 mol por litro, para fazer a transferência aqui para a proveta. Não tem problema nenhum vocês retirarem ela do suporte e depois colocarem aqui a solução. Esse processo de ambientação, pessoal, vocês vão fazer, ó, colocar uma pequena quantidade e que forma que essa quantidade ela, ela passe, né, tenha contato com todo o comprimento da proveta. Geralmente é melhor fazer isso numa pia para não correr o risco, né, de vazar aqui em cima da bancada. Certinho? Feito isso, nós podemos descartar, né, isso aqui que nós preparamos. Se eu colocar aqui quando eu pego um becker, pode continuar, tá? Só vou pegar um becker para usar como descarte, tá? Tá. Eu vou usar esse alermai aqui como descarte. Feito isso, né, eu coloco aqui e faço o descarte dessa solução. Por que esse processo de ambientação da vidraria é importante? Porque pode ter resíduo de água, de outro reagente que pode contaminar ou se prejudicar a nossa titulação, certo? Agora sim, podemos proceder com nossa titulação. Eu tenho aqui, eu nem falei para vocês, aquele funil de vidro, que poderia ser utilizado para fazer a transferência. Mas nesse caso, como a nossa proveta aqui ela é pequena e ela está bem estruturada, podemos colocar aqui, ó, diretamente com o becker. Ah, professor, daria para colocar com balão? Não. Balão não é uma vidraria muito adequada para fazer esse tipo de transferência, porque não tem aqui esse bico direcionador da solução. Tá? Pessoal, nem sempre dá para fazer assim, tá? Com a bureta, porque essa aqui é uma bureta pequena, que em 5 ml está tranquilo para fazer esse tipo de processo. Observem que a quantidade de 25, ela está bem aqui. Contudo, eu botei bastante, muito a mais do que o que é estabelecido. Por quê? Porque fica mais fácil para eu controlar, colocar no volume certo aqui, né? Por meio de controle aqui da válvula. Aí eu vou pegar aqui meu alermite de descarte e vou completar. Pessoal, uma coisa importante aqui. Vocês estão vendo esse bico bem aqui? Ele também tem que estar completamente cheio, tá? Isso faz parte do volume da pipeta. E outra coisa, vocês têm que colocar, para ver se o volume está ok, correto, para colocar no nível da sua visão, tá bom? Isso aqui, pessoal, não é para ficar assim, não é para ficar assim, não é para ficar assim. Isso, pensem que vocês estão trabalhando com isso. Se vocês estiverem numa condição que não é ergonomicamente adequada, vocês vão ter problemas de coluna, para além dos erros da medida, tá? Quando você não se posiciona corretamente, você pode ter algum tipo de erro experimental, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, na linha aqui da minha visão, e eu estou vendo aqui claramente onde está o minúsculo, tá? Tenham sempre paciência, sempre trabalhem com gota a gota. Perfeito. Ah, não, ainda tem um.
Pronto, agora sim. Pronto, tiramos o excesso. E aqui nós temos no jeito, tá? Agora, para fazer essa titulação, lembrando que eu tenho a solução de hidróxido de sódio aqui, tá? Eu recomendo que vocês sentem, tá? Inclusive, eu vou até baixar um pouquinho mais isso aqui para eu também sentar, tá? Então, vocês vão colocar aqui. Eu tenho outra coisa que eu vou usar, a nossa fenolftaleína. Coloca 2, 3 gotas, tá? Para fazer a nossa titulação, tá? O que nós vamos ter aqui? Colocar 2, 3 gotas de fenolftaleína, tá? Uma solução 0,5%, tá bom? E essa é uma solução alcoólica. Vocês não vão sentir o cheiro porque não é possível por essas tecnologias que temos disponível, mas está com um cheiro de álcool aqui. 3 gotas, colocamos a fenolftaleína, tá? Vamos aqui desobstruir nosso espaço e vamos começar a fazer a titulação, tá? Pessoal, nesse momento, tá? Se preocupem exclusivamente com o Ellermalha. Uma coisa que é importante que vocês vão a pegada, vocês estão vendo? Minha pegada aqui, ó, ela é com a mão esquerda na válvula. Por quê? Porque a mão direita é minha mão de maior destreza, tá? Então, eu vou aqui, ó, controlando gota a gota a titulação. Bom? E assim, vocês estão vendo? Tranquilidade, sem bater, tá? Ó, minha coluna ereta, devidamente. E aos poucos, vou cotejando e a gente tem. Pessoal, titulação, ela tem essas questões, né? Ela pode ser um pouco cansativa, tá bom? Mas é isso, tem que ter atenção. Vocês estão vendo aqui que o fundo do meu suporte universal, ele é preto, tá? Às vezes é interessante colocar um papel, cobrir com um papel toalha, tá? Que fica melhor para ver a viragem com o fundo branco, tá? Nós não fizemos isso, mas é uma orientação interessante que vocês façam, tá? Não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente está colocando aqui gota a gota, sem pressa. E o que se espera, né? A gente espera que com uma mudança, né? Lembra que a gente está fazendo uma titulação com uma base forte, né? Hidróxido de sódio. Então, quando chegar ao ponto final dessa viragem, nós vamos ter uma coloração rosa, tá? Que é o comportamento da fenolftaleína quando a gente tem um ambiente alcalino, tá? Então, nós vamos procedendo aqui. Ah, processo cansa, cansa. Verdade, às vezes cansa um pouquinho. Imagine vocês que vão fazer 3, né? Mas também pode ser feito com um agitador magnético e tudo mais. Mas nesse momento, para vocês aprenderem a técnica, né, entenderem direitinho, acho que é importante que seja feito com a mão. Porque nem sempre vocês vão ter esses agitadores magnéticos. E às vezes não funciona muito bem, não dá uma dinâmica de trabalho interessante para alcançar os objetivos, né? Então, quando virar rosa, pessoal, também não se precipitem, tá? De ficar rosa, a primeira gota que ficar rosa, você já parar a titulação, não. Tem que ficar rosa e estabilizar, tá? Por pelo menos 30 segundos. Viu como é divertido? Química não é só gramu, não. Também tem titulação.
Cansei um pouco a mão, faz tempo que eu não faço uma titulação, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, vocês pararem, tá? E continuarem depois, tá bom? Vamos lá de novo. Pessoal, eu parei aqui, tá? Vamos lá. Eu parei aqui a titulação porque a gente está bem perto de chegar aqui nos 25, tá? Então eu vou colocar mais um pouco aqui, levantar aqui um pouco, tá? E colocar só mais um pouquinho e completar colocar mais hidróxido de sódio na bureta, tá? Só estou vendo aqui um número redondinho. Pronto, tá? Gente, até agora a gente colocou 23 ml, tá? Anotem esse valor aí, 23 ml, tá? E a gente vai colocar mais um pouquinho, agora colocar mais hidróxido. Ó, observem que eu tirei aqui de baixo, tá? Para não correr o risco de ter algum tipo de... Pronto. A gente vai fazer aquele mesmo processo de avolumar. Pelo visto, pessoal, esse experimento, ele foi pensado nesse livro, né, ele foi pensado para se trabalhar com uma pipeta, uma proveta de 50 ml. Então, se vocês estiverem disponíveis aí no laboratório de 50 ml, era a minha opção, porque vocês não precisam fazer isso que eu estou fazendo agora, tá bom? De ter que resolver esse avolumar, né, ver a questão do volume certinho 2 vezes. Perfeito. Bom, agora vamos voltar à nossa titulação. Lembrando que eu já adicionei 23 ml. Tá? Aí vocês veem, pessoal, se para vocês é mais fácil anti-horário, esse horário, isso é irrelevante, tá? O importante é que seja confortável para vocês. E sobre essa técnica que parece desconfortável, mas é a forma mais fácil de vocês terem uma resposta quando chegar ao ponto de viragem. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas vocês percebem que já há uma persistência na coloração rosa quando cai uma gota, tá? Então, está perto, quando esse tempo ele aumenta para assumir a coloração rosa, ao adição de uma gota, é porque a gente está perto do ponto de viragem, do ponto final da titulação. Sempre preocupado com o Becker, com o Erlenmeyer, aliás, desculpa. Pronto. Viu? Olha como fica bonito. Certinho? Agora vamos ver qual foi o volume necessário para a gente conseguir, ó. Foram mais em torno de 10
e 10,3. Então, somando com os 23, né, foram 33,3 ml. Guarda esse número. Beleza? Aí agora eu já aproveito e já vou fazer a titulação. Pronto, continuando, pessoal. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber a concentração do hidróxido de sódio. Mas vamos deixar guardado, que daqui a pouco a gente calcula a concentração do hidróxido de sódio e calcula a concentração do ácido acético. Tá bom? Nesse momento agora a gente vai passar logo para fazer a titulação do ácido acético. Ok? Então vamos lá. Essa aqui é a nossa amostra de vinagre. Eu estou colocando a mão na marca porque nós não estamos ganhando nada com isso. Então não iremos fazer propaganda. Mas de acordo com o rótulo, ela diz que a concentração aqui de ácido acético é de 4%. Tá? Então, o que nós fizemos? Pegamos 10 ml dessa amostra de vinagre, colocamos aqui no balão volumétrico de 100 ml e avolumamos até 100 ml, como solicitado no roteiro. Tá? Feito isso, tiramos uma alíquota de 25 ml dessa solução, tá? Que eu acabei de explicar para vocês, para colocar no alermário. Tá? Aí vamos colocar aqui 25 ml, tá bom? E de acordo com o roteiro, a gente deve colocar 40 ml de água destilada. Também já está no ponto aqui. E colocamos, tá bom? Pronto. Feito isso, né? O que nós precisamos? Pessoal, sempre tenham cuidado com isso. Porque é muito comum se esquecer, né, de colocar o indicador, tá? A fenolftaleína. Mais uma vez, vamos colocar aqui 3 gotinhas de fenolftaleína. Tá bom? Homogeneiza, né? E agora vamos novamente sentarmos aqui para nos posicionar para a titulação. Mesma posição. Pessoal, é sempre bom trazer, eu fiz um pouquinho longe, mas é sempre bom trazer aqui, ó, para perto. Lembrando, isso aqui vocês têm que estar confortável, tá? Ó, pessoal, isso aqui também eu estou fazendo uma única réplica, mas vocês farão 3, tá? Para ter uma média e ter um valor mais próximo do valor real. E pessoal, não precisa ficar fazendo força aqui nessa válvula não, tá? É só nessa posição que está aqui, ó, é automático. É pressão para um lado, pressão para o outro. Ó, já está perto de virar. Estou olhando aqui, pessoal, embora eu tenha dito que tem, porque como eu percebi que a gente teve um gasto maior que o esperado, para não correr o risco de eu passar a parte que é graduada. Ah, foi. Ó, acho até que passou um pouquinho, tá bom? Então não seria muito estranho que o valor de vocês, o volume de vocês fosse um pouco menor que o meu, tá? Só para vocês terem ideia, o valor que nós alcançamos aqui, que nós consumimos de hidroxódio foi 19,7. Não, 19,8. Tá bom? Agora vamos para os cálculos. Vamos agora fazer os cálculos para a padronização do hidróxido de sódio. Como a gente já falou nas aulas, né, a padronização ela é basicamente a mesma forma que a gente aplica, né, para cálculo de concentração por volumetria. Tá? Então, é aquela equação simples, né? Número de quantidade de matéria de um igual a quantidade de matéria do outro. No caso, quantidade de matéria do phtalato igual a quantidade de matéria do hidróxido de sódio. Ok? E o que é a quantidade de matéria do phtalato? Vai ser a massa que nós pesamos, que é o valor de 0,6257 gramas,
sobre a massa molar. Vocês percebem que aqui eu não trato de volume, por isso que uma gotinha, 2 gotinhas a mais da água não vai fazer diferença na hora que eu preparei a solução de biostalato, tá? Porque a gente se preocupa especificamente com a quantidade de matéria, a massa e a massa molar, tá? Que no caso é 204,1 gramas. E isso igual à quantidade de matéria do hidróxido de sódio. Só que diferente do biostalato, no hidróxido de sódio eu não tenho massa, eu tenho uma concentração, tá? E volume. Tá? A concentração que a gente espera é 0,1 mol por litro. A ideia de quem preparou, né? Mas a gente vai avaliar se realmente essa é a concentração real. E para isso a gente vai usar a concentração de hidróxido de sódio, que isso aqui será a nossa incógnita, vezes o volume. O volume que nós obtivemos com a titulação, que foi 33,3 ml. Aplicando aqui a conta, os dados nós temos a massa do biostalato pesada sobre a massa molar, 0,6257 gramas e 204,1 grama mol, igual a concentração de hidróxido de sódio, a concentração real, e o volume em litros do volume que nós titulamos, 33,3 ml, vai ser 0,033 litros. Fazendo essa conta, a gente corta aqui, ó, grama com grama, mol. Mol, cadê com mol? Ah, não, continua o mol aqui. Desculpa, pessoal, foi só à vontade, tá? Então, a gente vai grama com grama, fazendo os cálculos, a gente vai chegar a 0,092 mol por litro, que é um valor relativamente próximo, né, do valor que era esperado, de 0,1 mol por litro, tá? Então, essa concentração 0,092 do hidróxido de sódio que deve ser usado para fazer o cálculo da concentração de ácido acético na amostra de vinagre. Agora nós vamos fazer esse cálculo. Agora, continuando, fazendo o cálculo da concentração, né, do teor de ácido acético no vinagre. Aí, pessoal, nós temos os dados da volumetria, que a gente titulou, que o volume de hidróxido de sódio obtido na titulação foi 19,8 ml. A concentração do hidróxido de sódio, aí a gente trabalha com a concentração real, que é 0,092 mol por litro. E o volume de ácido acético que foi utilizado. Ah, professor, mas se vocês não fizeram uma série de diluições? Sim, para conseguir fazer a metodologia, conseguir ser mais viável, identificar o ponto de viragem. Mas o que nós titulamos, lembra que eu estou falando de matéria? A quantidade de matéria, né, é o ácido acético. Essa é a nossa amostra. Daria para fazer o cálculo com o volume, que a gente somando tudo dá 65 ml? Daria. Só que depois vocês teriam que fazer o cálculo de diluição. Tá bom? Então, o que a gente faz? Tem esses 10 ml e aí o mesmo princípio. Quantidade de matéria do hidróxido de sódio igual quantidade de matéria do ácido acético. Ok? E só que agora a gente não tem mais massa. A gente tem a quantidade de matéria, que é o volume de concentração do hidróxido de sódio vezes o volume de hidróxido de sódio, igual a concentração do ácido acético vezes o volume do ácido acético. Então, vindo para cá, a gente tem qual é a concentração do hidróxido de sódio? 0,092 mol por litro, vezes o volume da titulação em litros, tá? Para ficar na mesma unidade, 0,0198 litros, tá? Igual a concentração do ácido acético, que é a nossa incógnita, vezes a concentração vezes o volume da nossa amostra, que são 10 ml, em litros, 0,01 litro, tá bom? Fazendo os cálculos, a gente chega a uma concentração molar, né, de ácido acético de 0,1822 mol por litro. Só que no vinagre, o percentual que é para ser em média de 4% a 6% é massa por volume. Então, por exemplo, uma amostra que tem 5% massa por volume, ela tem 5 gramas em 100 ml. E a nossa concentração está em mol. Então, agora, para a gente transformar essa concentração molar em grama por litro, o que a gente faz? O que eu sei? 1 mol de ácido acético equivale a 60,005 gramas, tá? Que essa é a massa molar do ácido acético. E quanto é a massa de
18, 22 mol. Aí isso que a gente vai saber com essa regra de 3. Fazendo os meios com extremos, nós temos a massa, a concentração em massa em grama por litro de 10,94 grama por litro. Ah, professor, eu nunca vi isso aí com regra de 3 simples. Acontece, mas vocês conseguem encontrar as equações. Tem umas equações que é só substituir e talvez seja até mais fácil. Eu acredito que seja mais fácil fazer regra de 3 porque fica mais fácil o raciocínio lógico. Mas tem equações que também dão o mesmo resultado. Se é mais fácil para você, não tem problema nenhum usar essas equações. Tá? Feito isso, o que eu tenho? Eu tenho 10,94 gramas em 1 litro. Ou seja, 10,94 gramas em 1000 ml. E eu quero saber quantos gramas eu tenho em 100 ml. Por que 100 ml? Lembra que a concentração é massa por volume? É percentual? E o percentual não é 100? Então eu quero saber qual a massa que eu tenho em 100 ml, sendo que eu tenho em 1000 ml 10,94 gramas. Fazendo regra de 3, aqui em meios com extremos, nós temos 1,094% de ácido acético nessa amostra de vinagre, tá? Que está muito abaixo, né, do que é estabelecido pelas RDC, pelos controles de qualidade que contém vinagre. Isso quer dizer que a gente vai condenar o vinagre que nós analisamos? Não, pessoal, esse vinagre, ele é um vinagre que a gente usa em vários experimentos nossos, então esse frasco ele é aberto, ele é utilizado, ele é contaminado, então a gente não pode garantir isso. Contudo, o valor está abaixo do esperado, tá? Então, aproveitem, pesquisem, não esqueçam de fazer as réplicas e comparem com esses dados. Mas o cálculo é esse aqui. Até a próxima oportunidade. Espero estar com vocês.